Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre o desenvolvimento e um comportamento comum de bebês pequenos, ao redor de 2, 3 meses de idade, que é o bebê que não quer mais ficar sozinho, o bebê que está sempre chamando a atenção. Ele começa a fazer coisas do tipo gritar, né, bater os pés e as mãos, né, ele vai tentar comunicação visual como adulto, né, como cuidador, de olhar nos olhos, de sorrir, de emitir sons, né, guturais, os gritinhos. E, é claro, esse bebê vai tender a reclamar, a chorar, brigar, quando não é feito aquilo que ele espera, certo? Esses bebês tendem a querer, desejar ficar mais no colo, em posição ereta. Eles não querem mais ficar deitados, não, viu? Eles descobrem que o mundo existe e eles querem, né, ficar em pezinho lá, né? No colo ou às vezes até no bebê conforto, no carrinho, eles vão querer ficar em posição ereta para visualizar mais o ambiente e assim eles ficam mais tranquilos. Mas aí começam os medos, né? O não entendimento, a falta de informação e que vai gerar só desconforto. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, tá bom? Antes de continuar, gente, se inscreve, curte, compartilha. Isso é importante demais para que a gente dissemine essa informação para mais famílias e estimule o nosso trabalho, tá? Bem, gente, então isso tudo que eu acabei de falar é o esperado, é o normal para o seu bebê, tá? E se é o normal, a gente não tem que se preocupar e muito pelo contrário, a gente tem que favorecer, a gente tem que ajudar, auxiliar o bebê a alcançar isso, tá? Então, bebês nessa faixa etária começam a se relacionar com o mundo e eles precisam de atenção. Se eles precisam de atenção, daí um grande problema, né? E a pandemia foi mestre de ensinar isso pra gente. O que acontece se você pegar um bebê de 3 meses e colocar na frente da tela para tentar substituir a atenção de um ser humano com um eletrônico? Isso é um pecado mortal que você pode fazer, um risco enorme que você pode fazer com o seu bebê. Então o bebê precisa da atenção, do contato, do interesse pela face humana, né? A projeção das emoções e de sorrir, das interações, dele perceber que quando ele grita, ele emite um som, o cuidador também emite um som e ele se interessa por aquilo, porque ele começa a perceber que ele modifica, interage e provoca no mundo reações. Isso para o bebê é maravilhoso para o desenvolvimento. Então, tem que dar atenção, certo? Conversar com o bebê, olhar nos olhos. A dica é, traga o bebê, que aí eu sei que você vai falar, mas Daniel, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, eu trabalho assim, tarará. Bem, traga o bebê para a sua rotina. Use cercadinhos, carrinhos, bebê conforto, né? Um local onde esse bebê possa estar seguro, né? Com o cinto, né? Ele tem que estar preso ou no cercadinho. Eu adoro o cercado, porque você pega esse dispositivo e coloca ali do lado. Você coloca numa mesa ao lado da pia onde você está lavando o prato, ou você coloca mesmo no próprio chão, tá? Num lugar, né, onde esse dispositivo fica de maneira segura e você está ali interagindo, conversando com seu bebê e podendo fazer afazeres domésticos, né, alguma coisa também, né? Então, isso consegue tentar sanar a sua necessidade aí de cuidar de duas coisas ao mesmo tempo, que eu sei que isso é muito difícil, é a realidade de muitas mães. Tá? A outra dúvida que eu tenho que deixar aqui, é muito comum, é o medo de deixar o bebê em postura ereta. Tá? Se seu bebê está mostrando isso e se ele chega nesses 3 meses de idade, esse bebê não quer ficar mais deitado não, gente. Você vai ver que ele está todo durinho. Quando você puxa o bebê pela mãozinha desse jeito, ó, ele já vem retinho. Como a boneca aqui. O pescoço não cai mais. Você puxa e o bebê já vem todo durinho, em bloco. Esse bebê já está sustentando a cervical. Não precisa nem colocar mais a mão aqui atrás como você fazia antes. Tá? Esse bebê já consegue, você deve promover esse exercício aqui de puxar pela mãozinha, você deve promover o exercício de deixar de barriga para baixo, que ele vai levantar a cabeça, né? Com a progressão da idade, esses bebês aí já passando desses 3 meses de idade, eles já conseguem se apoiar nos cotovelos, quando ele está deitado na superfície, ele se apoia nos cotovelos e levanta a cabecinha desse jeito. Aí ele às vezes cansa um pouquinho e levanta a cabecinha e ele consegue inclusive levantar os ombros da superfície e se apoia em cima
do antebraço. Tá? Esse bebê pode e deve ser colocado nessas posições, inclusive ereto no colo, ele não fica sentado sozinho, mas você pode manusear o bebê, deixar o bebê inclinadinho no tronco, no seu colo, desse jeito aqui. Não precisa ficar aquele medo de segurar a cabeça que vai entortar a coluna, nada disso, gente. Pode deixar seu bebê, né? Essa posição aqui de frente para as coisas é muito legal. Eu gosto de segurar aqui embaixo, né? E deixar ele sentado na mão ou no antebraço, porque eles conseguem visualizar o mundo, eles conseguem ver as coisas, eles ficam muito curiosos nessa faixa etária. E você então vai promover. Você pode passear com o seu bebê nessa posição, você pode colocar num carrinho, o carrinho já inclinado. Sim, gente, já pode colocar o carrinho inclinado, porque esse bebê já vai ficar na posição confortável e conseguindo ver as coisas. Você vai perceber que esse passeio, por exemplo, com ele, ou então que esse carrinho que está lá colocado ao lado da pia, que você está lavando o prato, esse bebê consegue ficar mais tranquilo, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai conversar com você, ele vai, né, estar ali com você. Você está estimulando o seu bebê e ganhando até mais liberdade para fazer algumas coisas, ao invés da gente fazer a loucura que está acontecendo muito aí de colocar os bebês na tela, né? Tá bom? Então é isso. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.